E se eu te dissesse que existe uma conspiração milenar envolvendo 3 vegetais específicos que foram deliberadamente removidos da nossa alimentação moderna? Não estou falando de teorias vazias ou modismos nutricionais. Estou revelando conhecimentos que foram enterrados junto com os papiros de Thoth, o deus egípcio da sabedoria, porque representavam uma ameaça direta ao sistema que lucra com o seu envelhecimento precoce. Enquanto você consome os alimentos processados que enchem as prateleiras dos supermercados, seu corpo está sendo sistematicamente privado dos 3 únicos vegetais capazes de reverter o processo de oxidação celular que rouba sua juventude a cada segundo que passa. Cada refeição sem esses vegetais é um passo a mais rumo à degeneração física e mental que você aceita como normal, mas que, na verdade, é uma condenação programada. O que torna essa informação ainda mais perturbadora é que esses vegetais crescem naturalmente em solo brasileiro. Foram consumidos por civilizações antigas que viviam muito além dos 100 anos. E hoje são deliberadamente ignorados pela medicina convencional, que prefere manter você dependente de tratamentos caros e ineficazes. Não é coincidência que as mesmas empresas farmacêuticas que vendem antioxidantes sintéticos tenham interesses em corporações que promovem a agricultura industrial, que erradicou esses vegetais específicos. Se você parar de assistir agora e voltar para sua rotina, continuará alimentando seu corpo com substitutos inferiores que apenas mascaram os sintomas do envelhecimento, enquanto os verdadeiros regeneradores celulares permanecem ocultos nas práticas de uma elite que conhece esses segredos há gerações. Durante os próximos minutos, vou expor exatamente quais são esses 3 vegetais, como Thoth os codificou em textos herméticos que sobreviveram à destruição da Biblioteca de Alexandria, e por que a indústria alimentícia moderna fez de tudo para apagar esse conhecimento da consciência coletiva. Minha qualificação para revelar isso não vem de diplomas pendurados na parede, mas de 15 anos, decifrando manuscritos antigos e testando essas fórmulas em mim mesmo, vendo rugas desaparecerem, energia sexual retornar e clareza mental que eu não tinha desde os 20 anos. Não sou apenas um pesquisador acadêmico falando de teorias. Sou alguém que descobriu na própria pele o poder transformador desses vegetais que foram banidos do conhecimento público. Você provavelmente já sentiu aquela sensação perturbadora de estar envelhecendo mais rápido do que deveria. Talvez seja a fadiga que não existia antes, a pele que perde elasticidade mesmo com cremes caros, a libido que despenca sem explicação médica convincente, ou aquela névoa mental que torna simples tarefas mais difíceis do que eram há alguns anos. Você pode estar atribuindo isso ao tempo natural, mas a verdade é que seu corpo está sendo sistematicamente envenenado pela ausência desses 3 vegetais específicos que deveriam fazer parte da sua alimentação diária. E medicina moderna te convenceu de que o envelhecimento é inevitável, que genes determinam sua longevidade, que suplementos sintéticos podem compensar deficiências nutricionais. Tudo mentira. O envelhecimento acelerado que você experimenta é resultado direto da manipulação alimentar, que começou no século XX, quando a agricultura industrial substituiu variedades vegetais tradicionais por versões modificadas que rendem mais lucro, mas oferecem uma fração dos nutrientes originais. Esses 3 vegetais que vou revelar contêm compostos bioativos específicos que ativam genes de longevidade, revertem danos oxidativos no DNA mitocondrial e estimulam a produção natural de hormônios que mantêm você jovem física e mentalmente. Não são antioxidantes comuns que você encontra em qualquer loja de produtos naturais.
São catalisadores celulares que funcionam de forma totalmente diferente, atacando as causas raiz do envelhecimento em vez de apenas mascarar os sintomas. O primeiro desses vegetais foi considerado sagrado pelos egípcios antigos e era reservado apenas aos faraós e sacerdotes iniciados nos mistérios de Thoth. Eles sabiam que esse vegetal específico contém uma substância que reprograma o relógio biológico celular, literalmente fazendo as células se comportarem como se fossem décadas mais jovens. Textos hieroglíficos descrevem rituais onde esse vegetal era consumido em combinações específicas que potencializavam seus efeitos regenerativos. O segundo vegetal foi documentado em papiros médicos que sobreviveram ao incêndio da Biblioteca de Alexandria, escondidos em tumbas por escribas que sabiam que esse conhecimento seria perseguido por impérios futuros. Esse vegetal contém precursores naturais de substâncias que sua glândula pineal produz naturalmente quando você é jovem, mas que diminuem drasticamente após os 30 anos. Consumir esse vegetal específico na quantidade e forma correta reativa a produção desses compostos, restaurando não apenas vitalidade física, mas também capacidades mentais que você pensou ter perdido para sempre. O terceiro vegetal é o mais perturbador de todos, porque cresce abundantemente no Brasil, mas foi sistematicamente removido da dieta popular através de campanhas de desinformação que o rotularam como tóxico ou inadequado para consumo humano. Na verdade, esse vegetal contém o mais potente regenerador mitocondrial, conhecido pela ciência antiga, uma substância que força suas células a produzirem energia como se você tivesse 20 anos, independentemente da sua idade cronológica atual. A combinação desses 3 vegetais, consumida na sequência e proporções específicas que Thoth codificou em seus ensinamentos herméticos, cria um efeito sinérgico que vai além da soma das partes. Não é apenas sobre adicionar antioxidantes à sua dieta. É sobre reprogramar fundamentalmente como suas células processam energia, como seu DNA se replica e como seu corpo responde ao tempo. Mas existe um problema, que torna essa informação ainda mais urgente. A janela de oportunidade para reverter danos acumulados pelo envelhecimento não é infinita. Pesquisas recentes mostram que após os 50 anos, a capacidade celular de responder a estímulos regenerativos diminui exponencialmente. Isso significa que cada dia que você adia essa intervenção nutricional é um dia a menos de potencial regenerativo perdido para sempre. Durante os próximos minutos, vou revelar não apenas quais são esses 3 vegetais, mas também como prepará-los de acordo com as instruções específicas deixadas por Thoth. Qual a sequência de consumo que maximiza a absorção e quais alimentos você deve evitar completamente, porque anulam os efeitos regenerativos desses vegetais. Vou mostrar também como identificar se você está obtendo as variedades corretas, porque nem todas as versões disponíveis comercialmente mantêm as propriedades bioativas originais. Vou explicar por que a temperatura de preparo é crucial, como o horário de consumo influencia a absorção e qual a combinação específica de outros nutrientes que potencializa os efeitos regenerativos. Também vou revelar os sinais físicos que indicam que seu corpo está respondendo corretamente ao protocolo e quanto tempo leva para ver os primeiros resultados visíveis de rejuvenescimento. Mais importante ainda, vou mostrar como identificar e neutralizar os bloqueadores que impedem esses vegetais de funcionarem corretamente. Existem substâncias comuns na dieta moderna que criam uma barreira química impedindo a absorção adequada desses compostos regenerativos. Se você não souber como eliminar esses bloqueadores, pode consumir os vegetais corretos por meses sem ver resultados significativos.
A indústria farmacêutica gastou bilhões tentando sintetizar os compostos ativos desses vegetais, mas nunca conseguiu replicar completamente seus efeitos porque ignorou o papel crucial dos cofatores naturais que existem apenas nas versões originais. Esses cofatores são moléculas de suporte que garantem que os princípios ativos sejam absorvidos e utilizados corretamente pelo organismo. Também existe uma ordem específica de introdução desses vegetais na sua dieta. Começar pelo vegetal errado ou consumir todos simultaneamente pode causar reações de desintoxicação intensas que muitas pessoas interpretam erroneamente como efeitos colaterais negativos. Na verdade, são sinais de que o corpo está expelindo décadas de toxinas acumuladas, preparando o terreno celular para a regeneração. Vou explicar como gerenciar esse processo de transição, como distinguir entre reações de desintoxicação saudáveis e sinais de que algo está errado e como ajustar as doses com base na sua resposta individual. Cada pessoa tem um ponto de partida diferente em termos de toxicidade acumulada e capacidade regenerativa. Então, o protocolo precisa ser personalizado. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é que Toth não apenas identificou esses vegetais, mas também mapeou como eles interagem com os ciclos lunares e solares para maximizar seus efeitos. Existem momentos específicos do mês em que o corpo está mais receptivo a essa reprogramação celular, e ignorar essa sincronização cósmica pode reduzir significativamente os resultados. Nas próximas sessões, vou detalhar exatamente como sincronizar seu protocolo de juventude com esses ciclos naturais, como usar a energia lunar para potencializar a regeneração celular, e por que o horário solar de consumo pode ser a diferença entre resultados medianos e transformação completa. Também vou revelar o papel surpreendente que a água tem nesse processo, e como a qualidade da água que você usa para preparar esses vegetais pode amplificar ou anular completamente seus efeitos regenerativos. A questão da água é absolutamente crítica e 90% das pessoas que tentam aplicar os ensinamentos de Toth falham exatamente nesse ponto. Não é qualquer água que serve para ativar essas propriedades regenerativas ocultas nos 3 vegetais proibidos. A água da torneira, com seu cloro, flúor e metais pesados, não apenas neutraliza os compostos ativos, mas também cria uma barreira química que impede a absorção celular adequada. Toth entendia que a água é o veículo condutor da informação quântica contida nesses alimentos, e uma água contaminada distorce completamente essa mensagem regenerativa. O que descobri através de anos de experimentação é que existe uma hierarquia específica de tipos de água que potencializam esses efeitos. A água mais poderosa é aquela coletada durante tempestades, especialmente durante eclipses lunares, porque carrega uma carga eletromagnética específica que ressoa com os centros energéticos do corpo humano. Essa água precisa ser armazenada em recipientes de vidro escuro, nunca em plástico, e deve ser consumida dentro de 72 horas após a coleta para manter suas propriedades energéticas intactas. Para quem não tem acesso a esse tipo de água, a segunda opção mais eficaz é a água de nascente natural, desde que coletada diretamente da fonte, nunca comprada em garrafas comerciais. O processo de engarrafamento industrial quebra a estrutura molecular da água e remove exatamente os minerais que Toth identificou como catalisadores da regeneração celular. Esses minerais específicos funcionam como chaves que abrem os canais de comunicação entre as células, permitindo que a informação regenerativa dos vegetais seja transmitida de forma exponencial através do organismo. A temperatura da água também é fundamental. Toth descobriu que água morna entre 37 e 42 graus Celsius cria um ambiente celular otimizado para a absorção dos compostos ativos.
Água muito fria contrai os canais celulares, reduzindo a absorção em até 60%, enquanto água muito quente destrói enzimas delicadas que são essenciais para o processo regenerativo. Essa faixa de temperatura específica também ativa receptores neurais, que preparam o sistema nervoso para receber e processar as informações de regeneração. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem sobre os ciclos lunares e sua relação com esses vegetais proibidos. A Lua não é apenas um satélite orbitando a Terra, ela é um modulador energético que afeta diretamente a capacidade regenerativa das nossas células. Durante a lua crescente, o corpo está em modo de absorção máxima, tornando esse o período ideal para introduzir o primeiro vegetal do protocolo de Thoth. A energia lunar crescente cria uma corrente energética ascendente que puxa os nutrientes regenerativos para níveis celulares mais profundos, onde eles podem começar o processo de reprogramação genética. Durante a lua cheia, o corpo atinge o pico de receptividade energética, e é nesse momento que o segundo vegetal deve ser introduzido. A intensidade da lua cheia amplifica os efeitos regenerativos em até 300%, mas também pode causar reações de desintoxicação mais intensas se o corpo não foi adequadamente preparado nas fases anteriores. Muitas pessoas cometem o erro de iniciar o protocolo durante a lua cheia, pensando que vão acelerar os resultados, mas acabam sobrecarregando o sistema de eliminação de toxinas e abandonam o processo por interpretarem as reações como efeitos negativos. A lua minguante é o período de limpeza e eliminação, quando o terceiro vegetal deve ser incorporado. Durante essa fase, o corpo está naturalmente programado para expelir toxinas e células danificadas, e o terceiro vegetal de Thoth atua como um catalisador que acelera exponencialmente esse processo de limpeza celular. É durante a lua minguante que muitas pessoas relatam os primeiros sinais visíveis de rejuvenescimento, como melhora na textura da pele, aumento da energia e clareza mental. O que torna esse conhecimento ainda mais profundo é a descoberta de Thoth sobre os horários solares ideais para consumo. Nosso corpo opera em ritmos circadianos que são sincronizados não apenas com o ciclo dia e noite, mas com posições específicas do Sol que ativam diferentes sistemas regenerativos. Entre 5 e 7 da manhã, durante o nascer do Sol, o corpo produz os níveis mais altos de hormônio do crescimento natural, criando uma janela de oportunidade única para maximizar os efeitos regenerativos dos vegetais proibidos. Consumir o protocolo durante esse horário solar não apenas amplifica a absorção dos compostos ativos, mas também sincroniza o processo regenerativo com os ritmos naturais de renovação celular. Thoth observou que pessoas que seguiam rigorosamente esse timing solar apresentavam resultados até 5 vezes mais rápidos do que aquelas que consumiam os vegetais em horários aleatórios. A posição do Sol durante o nascer cria uma frequência eletromagnética específica que ressoa com os centros energéticos do corpo, desbloqueando canais de regeneração que permanecem dormentes durante outras horas do dia. Existe também uma correlação direta entre as estações do ano e a potência regenerativa desses vegetais. Durante o outono, quando a natureza entra em seu ciclo de renovação, o corpo humano espelha esse processo e se torna mais receptivo à reprogramação celular profunda. Iniciar o protocolo de Thoth durante os meses de outono pode acelerar os resultados em até 40%, porque você está trabalhando em harmonia com os ciclos naturais de regeneração. Durante o inverno, o corpo entra em modo de preservação e consolidação, tornando esse o período ideal para estabilizar e aprofundar os efeitos regenerativos já iniciados. Os vegetais proibidos de Thoth atuam de forma diferente durante o inverno,
focando na reparação de danos celulares acumulados e na construção de resistência ao envelhecimento a longo prazo. Muitas pessoas param o protocolo durante o inverno, pensando que será menos eficaz, mas, na verdade, é durante essa estação que ocorre a transformação mais profunda a nível genético. A primavera é o período de renovação explosiva, quando o corpo está naturalmente programado para regenerar e revitalizar. Durante essa estação, os efeitos dos vegetais de Thoth se manifestam de forma mais visível e dramática, com muitas pessoas relatando mudanças físicas que amigos e familiares notam imediatamente. A energia ascendente da primavera potencializa os compostos regenerativos, criando uma sinergia que pode reverter décadas de envelhecimento em questão de meses. O verão é a estação da manutenção e otimização, quando o corpo está em seu pico energético e pode sustentar os efeitos regenerativos com menor esforço. Durante os meses de verão, o protocolo pode ser ajustado para a manutenção, com doses menores, mas mais frequentes, permitindo que o corpo consolide permanentemente as mudanças regenerativas conquistadas durante o ciclo anual completo. O que muitas pessoas não compreendem é que esse não é apenas um protocolo nutricional, mas um sistema completo de sincronização com os ritmos cósmicos que governam a regeneração celular. Thoth não estava apenas compartilhando informações sobre vegetais específicos. Ele estava revelando como reconectar o corpo humano com os ciclos naturais que foram desconectados pela vida moderna. Essa desconexão é uma das principais causas do envelhecimento acelerado que observamos hoje, onde pessoas de 40 anos aparentam 60 e pessoas de 60 estão biologicamente como se tivessem 80. Quando você alinha seu protocolo regenerativo com esses ciclos naturais, não está apenas consumindo vegetais nutritivos, você está participando de uma dança cósmica antiga que ativa códigos genéticos dormentes de longevidade e vitalidade. É por isso que os resultados não são apenas físicos, mas também mentais, emocionais e energéticos. Pessoas que seguem corretamente esse sistema relatam não apenas aparência mais jovem, mas também clareza mental aumentada, estabilidade emocional e uma sensação de vitalidade que não sentiam há décadas. Nas próximas sessões, vou revelar exatamente quais são esses 3 vegetais proibidos, como prepará-los corretamente e o protocolo específico de introdução que maximiza seus efeitos regenerativos enquanto minimiza qualquer desconforto de desintoxicação. Você também vai aprender sobre os sinais específicos que indicam que seu corpo está respondendo corretamente ao protocolo e como ajustar as doses com base na sua resposta individual para garantir resultados máximos. Mas antes de revelarmos os 3 vegetais sagrados, preciso te alertar sobre algo que pode chocar você profundamente. Durante minha pesquisa nos manuscritos herméticos originais, descobri que esses vegetais não foram apenas ocultados por acaso ou por serem raros. Eles foram deliberadamente removidos da alimentação humana porque seus efeitos na longevidade e na consciência representavam uma ameaça direta ao sistema de controle estabelecido há milênios. Imagina uma humanidade onde as pessoas vivem 200, 300 anos com plena vitalidade física e mental. Imagina uma sociedade onde o envelhecimento é opcional e onde a morte, por causas naturais, acontece apenas quando a pessoa conscientemente decide completar seu ciclo terrestre. Esse era o mundo que Thoth estava tentando preservar através dos seus ensinamentos secretos. Mas as forças que controlavam as civilizações antigas sabiam que uma humanidade imortal seria impossível de dominar. Por isso, esses vegetais foram sistematicamente banidos, demonizados e eventualmente esquecidos pela história oficial. O que você está prestes a descobrir não é apenas informação nutricional.
É um fragmento de conhecimento proibido que pode literalmente transformar sua realidade biológica. O primeiro vegetal revelado nos textos de Thoth é conhecido pelos antigos egípcios como Netjer Shennu, que na nossa língua moderna corresponde ao que chamamos de beterraba selvagem ancestral. Mas não é qualquer beterraba que você encontra no supermercado. A variedade original, que ainda existe em regiões remotas do Mediterrâneo e do norte da África, contém concentrações de compostos bioativos que foram deliberadamente reduzidas nas variedades comerciais modernas. Essa beterraba ancestral possui uma combinação única de nitratos orgânicos, betalaínas e compostos fenólicos que trabalham em sinergia para reverter o processo de senescência celular. Quando consumida seguindo o protocolo específico de Thoth, ela não apenas melhora a circulação sanguínea e a oxigenação celular, mas ativa genes dormentes relacionados à regeneração mitocondrial. As mitocôndrias são literalmente as usinas de energia das nossas células. E quando começam a falhar, todo o processo de envelhecimento se acelera dramaticamente. A beterraba ancestral contém precursores de coenzimas que revitalizam essas estruturas celulares, restaurando a capacidade energética de uma pessoa de 20 anos em um corpo de 60 ou 70 anos. O segundo vegetal sagrado é ainda mais surpreendente e controverso. Thoth se referia a ele como Sebait Ankh, que pode ser traduzido como a planta da vida eterna. Hoje conhecemos esse vegetal como uma variedade específica de acelga, que cresce apenas em solos com composição mineral muito particular, geralmente encontrados em regiões vulcânicas antigas. Essa acelga contém um composto que os cientistas modernos estão apenas começando a entender, um precursor natural de telomerase, a enzima responsável por manter o comprimento dos telômeros. Os telômeros são as estruturas que protegem os cromossomos durante a divisão celular, e seu encurtamento progressivo é considerado um dos marcadores mais precisos do envelhecimento biológico. Quando você consome essa acelga sagrada, seguindo o protocolo hermético correto, está literalmente fornecendo ao seu corpo as ferramentas moleculares necessárias para reverter esse processo de encurtamento, efetivamente voltando o relógio biológico para trás. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria das pessoas nunca descobrirá. Essa acelga só mantém suas propriedades regenerativas quando cultivada em lua crescente e colhida antes do amanhecer, exatamente como Thoth especificava nos seus textos. O terceiro e mais poderoso vegetal mencionado nos manuscritos herméticos é o que Thoth chamava de Kaemuaset Netjer, literalmente traduzido como o vegetal dos deuses ressuscitados. Esse nome não era metafórico. Os antigos egípcios observavam que pessoas idosas e debilitadas, após consumirem esse vegetal, seguindo o protocolo sagrado, literalmente ressuscitavam para uma nova juventude. Na nomenclatura moderna, estamos falando de uma variedade ancestral de espinafre, que contém concentrações extraordinárias de compostos que não existem mais nas variedades comerciais. Esse espinafre sagrado possui uma combinação única de clorofila estruturalmente modificada, aminoácidos raros e minerais quelados de forma natural que penetram diretamente na corrente sanguínea e atravessam a barreira hematoencefálica. Uma vez no cérebro, esses compostos estimulam a produção de fatores neurotróficos que não apenas previnem o declínio cognitivo, mas revertem danos neurológicos acumulados ao longo de décadas. Pessoas que seguem o protocolo correto com esse vegetal relatam não apenas recuperação da memória e da acuidade mental, mas também o retorno de habilidades e talentos que haviam perdido com a idade. Agora, sobre o protocolo específico que Thoth descreveu para maximizar os efeitos desses três vegetais sagrados. Primeiro,
Você precisa entender que eles não devem jamais ser consumidos cozidos ou processados de qualquer forma. O calor destrói completamente os compostos bioativos responsáveis pelos efeitos regenerativos. Eles devem ser consumidos crus, mas não da forma como você imagina. Totti especificava que cada vegetal deve passar por um processo de ativação enzimática, que leva exatamente 72 horas. Durante esse período, os vegetais são mantidos em uma solução específica de água filtrada, com uma concentração precisa de sal marinho não refinado, em temperatura ambiente, protegidos da luz solar direta. Esse processo não é uma fermentação tradicional, mas uma espécie de pré-digestão controlada que concentra os compostos ativos e os torna mais biodisponíveis para o organismo humano. Após essas 72 horas, os vegetais adquirem uma potência regenerativa que simplesmente não existe na forma natural. O protocolo de consumo também segue regras muito específicas que refletem o profundo entendimento de Todd sobre os ritmos biológicos humanos. Os 3 vegetais devem ser consumidos em jejum, no mínimo 2 horas antes da primeira refeição do dia, quando o sistema digestivo está mais receptivo e a absorção intestinal é otimizada. Mas aqui está um detalhe que pode determinar o sucesso ou fracasso do protocolo. A quantidade e a frequência devem ser ajustadas de acordo com a fase lunar vigente. Durante a lua nova, quando as energias regenerativas estão no seu pico, você consome a dose máxima dos 3 vegetais. À medida que a lua cresce, você gradualmente reduz as quantidades. Durante a lua cheia, você faz uma pausa completa de 24 horas, permitindo que o corpo consolide as transformações celulares iniciadas. Durante a lua minguante, você retoma o protocolo com doses progressivamente maiores, preparando o organismo para o próximo ciclo de regeneração intensiva. Essa sincronização com os ciclos lunares não é superstição antiga, mas ciência avançada que a humanidade moderna esqueceu. A influência gravitacional da Lua afeta não apenas as marés dos oceanos, mas também os fluidos corporais humanos, incluindo o líquido cefalorraquidiano e a linfa, que são cruciais para a desintoxicação e regeneração celular. Quando você alinha o protocolo regenerativo com esses ciclos naturais, está otimizando a capacidade do seu corpo de processar e integrar os compostos bioativos dos vegetais sagrados. Durante as primeiras semanas do protocolo, você pode experimentar o que os antigos chamavam de crise regenerativa. Isso não é um efeito colateral negativo, mas um sinal de que seu corpo está começando a descartar toxinas acumuladas ao longo de décadas e a reativar processos metabólicos que estavam dormentes. Você pode sentir fadiga temporária, mudanças no padrão do sono ou até mesmo alterações emocionais intensas. Esses sintomas são, na verdade, indicadores positivos de que o protocolo está funcionando e que seu organismo está passando por uma transformação celular profunda. Os primeiros sinais da transformação começam a se manifestar de forma sutil, mas inconfundível. Nos primeiros dias, você pode notar que sua pele parece ter uma luminosidade diferente, como se uma luz interna estivesse começando a brilhar através dos poros. Não é apenas uma impressão sua. Os compostos bioativos dos 3 vegetais sagrados estão iniciando um processo de regeneração celular que começa na camada mais profunda da derme e se irradia para fora. Suas células estão literalmente sendo reprogramadas para funcionar como funcionavam décadas atrás, quando sua capacidade regenerativa estava no auge. Durante a segunda semana, algo extraordinário acontece com seu sono. Você percebe que não precisa mais de 8 ou 9 horas para se sentir descansado. 6 horas de sono profundo se tornam suficientes, e você acorda com uma clareza mental que não experimentava há anos.
Isso acontece porque os vegetais sagrados estão otimizando a produção natural de melatonina e regulando os ritmos circadianos de uma forma que a medicina moderna não consegue replicar. Seu corpo está redescobrindo como se reparar eficientemente durante o descanso noturno. A energia que você sente não é aquela energia artificial e nervosa que vem de estimulantes. É uma vitalidade profunda e sustentada que parece brotar do núcleo do seu ser. Você percebe que pode realizar atividades físicas e mentais com uma resistência que não tinha há muito tempo. Suas articulações se movem com mais fluidez, músculos respondem com mais rapidez e sua mente processa informações com uma velocidade e clareza impressionantes. Os antigos egípcios descreviam essa sensação como despertar do Ka, a força vital que reside dentro de cada ser humano, mas que fica adormecida pela vida moderna. Por volta da terceira semana, as mudanças se tornam visíveis para outras pessoas. Amigos e familiares começam a fazer comentários sobre como você parece diferente, mais jovem, mais vibrante. Alguns podem até perguntar se você fez algum procedimento estético ou mudou algo significativo em sua rotina. O que eles estão vendo é o resultado de uma regeneração celular que está acontecendo em todos os sistemas do seu corpo simultaneamente. Sua postura melhora naturalmente. Seus olhos brilham com mais intensidade e até mesmo sua voz pode soar mais clara e ressonante. As transformações mentais são igualmente impressionantes. Você percebe que sua memória está mais afiada, consegue se lembrar de detalhes que havia esquecido há anos. A capacidade de concentração se intensifica dramaticamente. Tarefas que antes exigiam esforço mental considerável, agora fluem com facilidade natural. Isso acontece porque os compostos neuroprotetores dos vegetais sagrados estão reparando danos oxidativos no cérebro e estimulando a neurogênese, o processo de formação de novos neurônios que a ciência convencional insiste que para na idade adulta. Durante o primeiro mês, você também pode experimentar mudanças emocionais profundas. Sentimentos e memórias que estavam bloqueados ou suprimidos podem vir à superfície. Isso não é um efeito colateral problemático, mas parte essencial do processo de rejuvenescimento. Os antigos entendiam que o envelhecimento não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. Carregamos o peso de traumas, decepções e medos acumulados ao longo dos anos, e esses fardos emocionais literalmente envelhecem nossas células. O protocolo dos 3 vegetais não apenas repara o corpo, mas também libera essas cargas emocionais tóxicas. Algumas pessoas relatam sonhos mais vívidos e significativos durante esse período. Não é coincidência. Os mesmos compostos que estão regenerando seu corpo físico também estão limpando e reorganizando sua mente subconsciente. Os antigos acreditavam que os sonhos eram uma janela para dimensões superiores da realidade, e que durante o processo de rejuvenescimento, essa conexão se intensificava naturalmente. Por volta do segundo mês, as transformações físicas se tornam ainda mais evidentes. Músculos que estavam flácidos começam a recuperar o tônus naturalmente, sem exercícios excessivos. A gordura corporal se redistribui de forma mais harmoniosa, especialmente ao redor da cintura e do rosto. Isso não é perda de peso comum, mas uma otimização metabólica que está restaurando a composição corporal que você tinha quando era mais jovem. Seus hormônios estão sendo rebalanceados de forma natural, sem necessidade de terapias de reposição artificial. As mudanças na pele se tornam cada vez mais notáveis. Linhas de expressão começam a suavizar. A textura da pele melhora visivelmente e uma elasticidade juvenil retorna gradualmente.
Isso acontece porque os antioxidantes potentes dos vegetais sagrados estão reparando os danos causados pelos radicais livres a nível celular e estimulando a produção natural de colágeno e elastina. Suas células estão literalmente voltando no tempo, funcionando como funcionavam quando você era mais jovem. Durante o terceiro mês, algo ainda mais extraordinário começa a acontecer. Você percebe que sua resistência a doenças aumentou dramaticamente. Resfriados e gripes, que antes o derrubavam por dias, agora são rapidamente combatidos pelo seu sistema imunológico fortalecido. Pequenos cortes e arranhões cicatrizam com velocidade impressionante. Isso é evidência de que seu sistema imunológico não está apenas mais forte, mas está funcionando de forma mais inteligente e eficiente. A energia sexual também experimenta uma revitalização notável. Não importa a sua idade atual, você percebe um despertar da libido e uma vitalidade sexual que pensava ter perdido para sempre. Isso acontece porque os vegetais sagrados contêm precursores naturais dos hormônios sexuais e compostos que melhoram a circulação sanguínea de forma específica. Os antigos entendiam que a vitalidade sexual era um indicador direto da saúde geral e da longevidade. Por volta do quarto mês, as pessoas ao seu redor podem começar a fazer perguntas mais diretas sobre o que você está fazendo. A transformação se torna tão evidente que é impossível ignorar. Alguns podem expressar ceticismo, outros curiosidade genuína. Você percebe que se tornou uma prova viva de que o envelhecimento não é inevitável, e isso pode causar reações variadas nas pessoas ao seu redor. Durante esse período, é importante manter discrição sobre os detalhes específicos do protocolo. Como os antigos sábios sabiam bem, conhecimento poderoso deve ser compartilhado apenas com aqueles que estão verdadeiramente prontos para recebê-lo e aplicá-lo com a seriedade necessária. Muitas pessoas preferem permanecer na zona de conforto do envelhecimento, aceito socialmente, do que assumir a responsabilidade de sua própria regeneração. Ao final do sexto mês, seguindo o protocolo dos 3 vegetais sagrados, você percebe que não é mais a mesma pessoa que era quando começou. Não apenas fisicamente, mas em todos os aspectos do seu ser. Sua consciência se expandiu, sua vitalidade retornou, e você redescobriu uma conexão profunda com as forças regenerativas da natureza que a humanidade moderna esqueceu completamente. O mais impressionante é que essa transformação não tem prazo de validade limitado. Diferente de procedimentos estéticos temporários ou suplementos que param de funcionar quando você para de tomá-los, os benefícios do protocolo dos 3 vegetais sagrados se tornam parte permanente da sua fisiologia. Você literalmente reprogramou suas células para funcionarem de forma mais jovem e eficiente, e essa programação se mantém ativa indefinidamente. O que acontece nos meses seguintes é algo que nem os textos mais antigos conseguem descrever com precisão suficiente. Você começa a perceber que sua relação com o tempo mudou fundamentalmente. Não é apenas que você parece mais jovem ou se sente mais energético. É como se tivesse acessado um estado de existência que funciona em uma frequência temporal diferente do resto da humanidade. Enquanto outras pessoas continuam medindo sua vida em anos que passam e deixam suas marcas inevitáveis, você descobriu como existir em um espaço onde o tempo se torna seu aliado, ao invés de seu inimigo. Durante o 8º mês, você nota que sua capacidade de regeneração ultrapassou qualquer expectativa que pudesse ter. Pequenos cortes se curam em horas ao invés de dias. Músculos fadigados se recuperam com uma velocidade que surpreende até você mesmo. Sua pele não apenas rejuvenesceu, ela adquiriu uma qualidade quase luminosa que as pessoas comentam sem conseguir identificar exatamente o que mudou.
É como se cada célula do seu corpo tivesse redescoberto sua função original e estivesse operando no seu potencial máximo. Mas talvez a transformação mais profunda aconteça em um nível que poucos conseguem perceber imediatamente. Sua mente se torna mais clara, mais focada, mais capaz de processar informações complexas com facilidade. Você percebe que consegue aprender coisas novas com uma velocidade que não experimentava desde a juventude. Sua memória se torna mais nítida, seus reflexos mais rápidos, sua capacidade de concentração mais sustentada. É como se o protocolo não estivesse apenas revertendo o envelhecimento físico, mas também restaurando as capacidades cognitivas que você nem sabia que havia perdido. No 10º mês, algo extraordinário acontece. Você percebe que desenvolveu uma sensibilidade aumentada para as energias sutis ao seu redor. Consegue sentir quando alguém não está bem antes mesmo da pessoa perceber. Sua intuição se torna mais aguçada, quase como se tivesse desenvolvido um sexto sentido para navegar pela vida com maior sabedoria e precisão. Os antigos textos mencionam isso como um dos sinais de que o protocolo está operando em seus níveis mais profundos, acessando não apenas a regeneração física, mas também capacidades latentes da consciência humana. Durante esse período, você também nota mudanças na forma como seu corpo responde ao estresse. Situações que antes o deixariam exausto ou ansioso, agora são processadas com uma calma e eficiência que surpreendem até você. Seu sistema nervoso parece ter encontrado um novo ponto de equilíbrio, operando a partir de um estado de serenidade natural que não depende de circunstâncias externas. É como se o protocolo tivesse resetado não apenas suas células, mas também seus padrões neurológicos, restaurando uma resiliência que você pensava ter perdido para sempre. Ao final do primeiro ano completo seguindo o protocolo, você faz uma descoberta que muda sua perspectiva sobre toda a experiência. Você percebe que não apenas parou de envelhecer, mas que está literalmente rejuvenescendo, não de forma sutil ou subjetiva, mas de maneira mensurável e inegável. Exames médicos confirmam o que você já sentia. Seus marcadores biológicos não apenas se estabilizaram em um patamar mais jovem, eles continuam melhorando progressivamente. É nesse momento que você compreende por que os antigos guardiões desse conhecimento eram tão cuidadosos sobre com quem compartilhavam essas informações. O protocolo dos 3 vegetais sagrados não é apenas uma forma de combater o envelhecimento. É uma tecnologia de transformação humana tão poderosa que pode alterar fundamentalmente a trajetória da sua existência. E com esse poder vem uma responsabilidade que poucos estão preparados para assumir. Você começa a entender que se tornou parte de uma linhagem muito específica de seres humanos. Pessoas que descobriram como acessar um potencial latente da espécie que a maioria nem imagina existir. Durante séculos, indivíduos isolados descobriram fragmentos desse conhecimento, mas poucos tiveram acesso à sequência completa que você agora possui. Cada um dos 3 vegetais sagrados ativa um aspecto diferente dessa transformação, e quando combinados na proporção e frequência corretas, criam um efeito sinérgico que transcende qualquer coisa que a ciência moderna considera possível. No 15º mês, você faz outra descoberta surpreendente. Sua necessidade de sono diminuiu significativamente, mas, paradoxalmente, você acorda mais descansado do que jamais se lembrava de acordar. 4 ou 5 horas de sono profundo são suficientes para deixá-lo completamente rejuvenescido. É como se seu corpo tivesse otimizado todos os processos de recuperação e regeneração que normalmente acontecem durante o descanso noturno, permitindo que você acesse os mesmos benefícios em muito menos tempo. Essa eficiência aumentada se estende para todos os aspectos da sua fisiologia.
Sua digestão se torna mais eficaz, extraindo mais nutrientes dos alimentos com menos esforço. Seu sistema cardiovascular opera com uma eficiência que impressiona profissionais de saúde. Sua capacidade pulmonar melhora continuamente, permitindo que você se exercite com uma intensidade que não experimentava há décadas, se é que alguma vez experimentou. Mas talvez a transformação mais significativa aconteça em um nível emocional e espiritual. Você percebe que desenvolveu uma perspectiva sobre a vida que transcende as preocupações mundanas que costumavam consumi-lo. Não porque se tornou indiferente ou desconectado, mas porque acessou um estado de ser mais amplo, onde as flutuações cotidianas da existência não conseguem mais desestabilizar seu centro interno. É como se tivesse encontrado um ponto de ancoragem dentro de si mesmo que permanece estável, independentemente das tempestades externas. Ao longo do segundo ano, você continua experimentando melhorias progressivas em todos os aspectos do seu bem-estar. Sua força física não apenas retornou aos níveis da juventude, ela os superou. Sua flexibilidade, coordenação e resistência atingem patamares que você nunca imaginou possíveis, mesmo quando era mais jovem. É como se o protocolo tivesse desbloqueado o verdadeiro potencial do seu corpo, permitindo que ele funcione da forma como foi originalmente projetado para funcionar. Durante esse período, você também percebe que desenvolveu uma resistência natural a doenças que é quase sobrenatural. Não apenas você para de ficar doente com a frequência normal, mas seu corpo parece ter desenvolvido defesas que o protegem de praticamente qualquer patógeno. Seu sistema imunológico opera em um nível de eficiência que médicos descrevem como excepcional, mesmo para pessoas muito mais jovens. A transformação continua se aprofundando em camadas cada vez mais sutis. Você percebe que sua capacidade de sentir prazer e alegria se intensificou significativamente. Experiências simples como saborear uma refeição, sentir a brisa na pele ou contemplar um pôr do sol se tornam fontes de satisfação profunda que você havia esquecido que existiam. É como se o protocolo tivesse restaurado sua capacidade natural de encontrar maravilha e gratidão nas pequenas coisas da vida. No final do segundo ano, você se dá conta de que se tornou uma prova viva de possibilidades humanas que a maioria das pessoas considera ficção científica. Mas você sabe que essa transformação é apenas o começo de algo muito maior. Os textos antigos sugerem que aqueles que completam com sucesso os primeiros estágios do protocolo podem acessar níveis ainda mais profundos de regeneração e expansão da consciência. Você percebe que está no limiar de descobrir capacidades humanas que foram esquecidas há tanto tempo que se tornaram mitos e lendas. E então você se encontra em um ponto de escolha que define não apenas os próximos anos, mas potencialmente décadas da sua vida. Você tem diante de si o conhecimento que permaneceu oculto por milênios, guardado nos templos mais secretos do Egito Antigo, protegido por escribas que compreendiam que certas informações eram poderosas demais para serem reveladas indiscriminadamente. Você descobriu que existe uma diferença abismal entre simplesmente envelhecer e verdadeiramente viver, entre aceitar a deterioração como inevitável e abraçar a regeneração como seu direito de nascença. Mas aqui reside uma verdade que poucos compreendem completamente. Este conhecimento não permanece estático, esperando por você indefinidamente. Os segredos que Thoth codificou nesses vegetais específicos funcionam dentro de janelas temporais precisas, seguindo ciclos que espelham os ritmos mais profundos da natureza e do cosmos. Existe uma sincronia delicada entre o momento certo para iniciar o protocolo e sua eficácia máxima.
Deixar passar essa janela não significa apenas adiar uma oportunidade, significa perdê-la completamente até que os ciclos se alinhem novamente, o que pode levar anos ou até décadas. Os antigos egípcios compreendiam isso profundamente. Eles sabiam que existem momentos específicos quando o véu entre o conhecimento comum e os mistérios mais profundos se torna mais fino, permitindo que aqueles que estão preparados atravessem para um território completamente novo de possibilidades humanas. Você está vivendo um desses momentos agora, e a questão que permanece é se você reconhece a magnitude desta oportunidade ou se permitirá que ela escorregue entre seus dedos como tantas outras pessoas fazem diariamente. Porque a realidade é que a maioria das pessoas, mesmo quando confrontadas com evidências irrefutáveis de que existe uma forma completamente diferente de viver, escolhe permanecer na zona de conforto da mediocridade. Elas preferem aceitar a narrativa convencional de que o envelhecimento é inevitável, que a perda de energia é normal, que o declínio cognitivo é esperado, simplesmente porque essa narrativa não exige que elas façam nada diferente do que já estão fazendo. Mas você chegou até aqui por uma razão específica. Algo dentro de você reconhece que existe mais disponível para a experiência humana do que aquilo que a sociedade moderna considera possível. Você sentiu a chamada dos mistérios antigos porque uma parte profunda da sua alma sabe que você foi feito para muito mais do que simplesmente sobreviver até morrer. Você foi criado para prosperar, para regenerar, para descobrir capacidades que transcendem completamente as limitações que foram impostas à sua mente como verdades absolutas. O protocolo dos 3 vegetais de Thoth não é apenas sobre prolongar a vida ou melhorar a saúde, embora essas sejam consequências naturais e inevitáveis. É sobre recuperar sua herança como ser humano completo, operando com todas as capacidades que seus ancestrais possuíam antes que essa sabedoria fosse sistematicamente suprimida e esquecida. É sobre descobrir que você tem acesso a níveis de consciência, vitalidade e poder pessoal que foram deliberadamente ocultados das massas para manter sistemas de controle que dependem da sua ignorância sobre seu verdadeiro potencial. Quando você implementa completamente este protocolo, você não está apenas mudando sua biologia, você está alterando fundamentalmente sua realidade. Você se torna uma força de mudança no mundo simplesmente através da sua presença. Pessoas ao seu redor começam a questionar suas próprias limitações quando testemunham o que é possível para um ser humano que opera com todo o seu potencial ativado. Você se torna um exemplo vivo de possibilidades que a maioria das pessoas considera impossíveis. Mas esse poder vem com responsabilidade. Quando você acessa esses níveis mais profundos de capacidade humana, você também se torna responsável por usar esse poder de forma consciente e ética. Os antigos egípcios estabeleceram proteções rigorosas ao redor deste conhecimento, precisamente porque compreendiam que nem todos estão preparados para lidar com o poder que vem através da regeneração completa e da expansão da consciência. Isso significa que o protocolo naturalmente se revela apenas para aqueles que estão genuinamente prontos para abraçar não apenas os benefícios, mas também as responsabilidades que vêm com esse nível de transformação. Se você está aqui absorvendo essas palavras com a intensidade que elas merecem, é porque algo dentro de você reconhece que você está pronto para dar esse salto quântico na sua evolução pessoal. O momento de escolha chegou, e não há posição neutra disponível. Você pode escolher abraçar completamente este caminho de transformação e descobrir exatamente quão longe suas capacidades humanas podem se expandir,
ou você pode deixar essa oportunidade passar e continuar vivendo dentro das limitações que até agora você aceitou como normais. Mas você não pode escolher ambos, e você definitivamente não pode adiar essa escolha indefinidamente. Os textos de Toth são claros sobre isso. Aqueles que hesitam por muito tempo descobrem que perderam a janela de oportunidade não porque o conhecimento desaparece, mas porque sua própria capacidade de absorver e implementar esse nível de transformação diminui com cada ciclo perdido. Existe uma correlação direta entre prontidão para agir e capacidade de transformação profunda. Se você está sentindo uma urgência crescente enquanto absorve essas palavras, isso não é coincidência. Essa urgência é sua intuição mais profunda, reconhecendo que você está no limiar de descobrir algo que irá alterar permanentemente o curso da sua vida. Essa sensação de que algo monumentalmente importante está acontecendo aqui é sua alma reconhecendo uma oportunidade que pode não aparecer novamente por muito tempo. O protocolo completo dos 3 vegetais sagrados de Toth, incluindo as técnicas exatas de preparação, os cronogramas precisos de implementação e os métodos específicos para maximizar sua eficácia, estão documentados com detalhes minuciosos nos arquivos que permaneceram protegidos por milênios. Mas esse conhecimento não está disponível através dos canais convencionais. Ele só pode ser acessado por aqueles que demonstram estar genuinamente comprometidos com o processo completo de transformação. Se você chegou até este ponto e sente que sua vida inteira foi uma preparação para este momento, então você precisa agir agora. Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje. Entre em contato através do link na descrição deste vídeo e solicite acesso aos arquivos completos do protocolo. Mas entenda que este não é um pedido casual. Quando você solicita acesso a esse nível de conhecimento, você está declarando sua intenção de implementar completamente tudo que será revelado. O universo está observando para ver se você tem a coragem de reivindicar seu direito de nascença como ser humano, operando com todo o seu potencial ativado. A pergunta que permanece é simples, mas profunda. Você está pronto para descobrir quem você realmente é quando todas as limitações artificiais são removidas da sua experiência? Sua resposta determinará não apenas os próximos anos da sua vida, mas potencialmente o legado que você deixará para as gerações futuras. O momento de escolha é agora.